pra que eu vou comprar um chocolate vegano só pra mim, sendo que eu vou gastar menos comprando mais pra todo mundo, sabe? Pra que eu vou chegar em casa e comer lá no meu quarto sozinho chocolate, sendo que eu posso comprar um bolo, eu vou gastar menos, porque se eu comprar pra todo mundo, eu vou dividir esse valor com todo mundo. Então, esse tipo de bom senso, assim, pra mim, entra numa coisa que é muito natural. Faz parte da natureza humana a gente viver em coletivo. Em algum momento, a gente foi perdendo isso em prol do individualismo, do capital e do ter, e o meu. Mas o coletivo, ele te impõe isso. Ele esfrega na sua cara que isso não tá funcionando, ou que a casa tá precisando de alguma coisa, sabe? Olá, ouvintes! Estamos de volta. Nós somos a Companhia de Teatro Acidental e este é o 7º episódio do nosso podcast Modos de Ser Muitos, onde a gente entrevista gente que está pensando e praticando diferentes jeitos de existir coletivamente. Estamos na reta final do nosso programa e nos últimos 2 episódios vamos ir além do campo do trabalho para chegar na coletividade como um modo de vida. Neste penúltimo episódio, a gente conversa com o Beto Sporleder, o Lucas Martinez e o Ivan Liberato. Os 3 são artistas, mas aqui vamos falar de outras artes. Isso porque eles também são alguns dos moradores e ex-moradores de uma casa coletiva em São Paulo. Já pararam para pensar que a gente não precisaria morar uns separados dos outros? Pois é, a Casa Votupoca há 15 anos junta a gente que acredita que morar junto não é apenas uma solução temporária para dificuldades econômicas, mas uma possibilidade de criar outro modelo de moradia e urbanidade, compartilhando não apenas as contas e as compras, mas o tempo, o espaço e as experiências da vida cotidiana. Olá, Beto, Ivan, Lucas, obrigado por estarem aqui com a gente, por cederem um pouquinho do tempo para contar da experiência de vocês. Acho que vai ser muito bacana a gente saber um pouco como que funciona isso, como tem funcionado, como veio a surgir essa ideia, tudo mais. Então, eu queria começar, lógico que a gente já apresentou vocês, mas eu queria começar com vocês apresentando vocês mesmos, tanto separadamente, brevemente, né? Tanto quem são vocês separados e quem são vocês juntos, né? Quer dizer, quem é cada um de vocês e como vocês vieram a se juntar, né? Nesse projeto de vida aí. Quem quiser começar, fica à vontade. Tá bom, eu vou começar porque, como eu estou há mais tempo, eu posso dar uma apresentação mais geral, né? Nós 3, eu, Beto, o Ivan e o Lucas, eu e o Ivan moramos nessa casa coletiva, que a gente chama de Votupoca. Eu estou aqui há 14 anos já, com esse projeto, né, com essa prática. O Ivan continua aqui e eu fiz questão de convidar o Lucas, que estava com a gente aqui até alguns meses atrás e acabou de sair. Mas que é uma pessoa, justamente por ter saído, é uma pessoa importante para estar aqui, e o Lucas faz muita falta aqui, inclusive. Eu sou Beto, eu sou músico, trabalho com música, com outras coisas também, um pouco com gastronomia e outras coisas. Trabalho muito com teatro, da onde vim a conhecer o Arthur, inclusive, do meio do teatro. E, bom, deixa o Ivan e o Lucas falarem um pouco, depois eu falo um pouco mais de como começou o coletivo. Vamos por ordem, então, de ordem de chegada. Eu sou o Ivan, eu tô na casa agora, deve fazer 6 anos, 2018, deixa eu fazer conta, a matemática tá fraca aqui. Alguém faz a conta, 7 anos, 7 anos, tá aí, ó. Então, tô aqui há 7 anos, eu vim por conta de um melhor amigo meu, que acho que é o melhor amigo mútuo aqui da galera, que é o Pedro Canales, também, que é uma pessoa muito interessante, poderia estar aqui também. Contribuiu bastante para o nosso coletivo. Eu sou músico, eu sou compositor, eu trabalho com mixologia também, com coreté, sou chefe de bar, etc e tal.
É isso. Tô na casa há 6 anos, gosto muito daqui, amo aqui. Amo as pessoas que passaram por aqui, amo as pessoas que estão aqui. E é isso. Próximo. Vai, Rainbow. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou o Lucas, mas esse nome não cabe muito na casa, porque lá eu era chamado de Rainbow. Então, tá estranho. A força do hábito me fez colocar o meu nome normal aqui, mas é até gostoso ter essa sensação, porque é quase como se eu tivesse outra identidade para casa, né? O Rainbow. Não foi um apelido que eu escolhi. Quando eu cheguei na casa já tinha esse nome e eu só aceitei. Fiquei na casa por quase 5 anos e saí faz pouquíssimo tempo. Acho que é isso. O que eu faço? Eu sou da área das artes também, sou ator, trabalho na parte do teatro e com bastante condição de vídeo também. E São Paulo, né? O tsunami São Paulo faz a gente, na realidade, estar trabalhando com tudo que aparece. Né? Então, ainda tenho contato, faço uns trabalhos com o Beto, um dos trabalhos que ele me arranjou. E, enfim, de tudo um pouco, né? Eu acho que o fato da casa estar inserida na cidade de São Paulo coloca a gente nessa condição de dar seu corre, dar seus pulos e vai atrás, né? E, enfim, acho que tá bom para começar. Bom, vou aproveitar deixa então e falar como foi o começo dessa casa como coletivo, né? Eu recebi não foi um convite, foi um e-mail de convocação para entrevistas em 2011 de um casal que morava aqui e morava o casal com a filha pequena e eles tinham montado um estúdio na parte de trás da casa, justamente onde é o quarto pivô. Esse quarto pivô que vocês estão vendo atrás era uma editora, uma produtora de cinema. Esse quarto e o quarto lateral tinha uma sala de edição, etc. Quando a produtora foi desmontada, esse casal resolveu que não queria entregar a casa. Era uma casa muito grande. Era uma casa é uma casa de 9 quartos, gigantesca mesmo, 9 quartos grandes. Hoje 8, que a gente juntou 2, os 2 menores foram juntados para formar um grande, então são 8 quartos. É realmente uma casa gigante. E eles tiveram essa iniciativa de fazer uma convocação para transformar essa casa gigante numa casa coletiva. Então, na época, eu estava procurando algo parecido, sempre tive isso na cabeça, de morar coletivamente. Para mim, sempre foi uma das grandes soluções de urbanismo, né? Uma cidade como São Paulo, onde para você morar perto do centro, você tem que pagar uma fortuna ou morar muito mal. E eu sempre achei que isso poderia ser uma grande solução, você morar perto do centro. A gente mora perto do centro, a gente toma quadra do Heitor Penteado. E com o preço, por exemplo, falando em valores, né, com o preço que a gente gasta aqui hoje individualmente, eu provavelmente estaria morando ou num apartamento muito mal, muito pequeno, ou estaria morando muito longe, em algum bairro dormitório, na periferia de São Paulo. Então, essa solução, isso também é uma solução foi uma solução para mim. Eu mudei para cá na época com meu filho, tinha 3 anos, hoje é minha filha, de 17. E a gente se mudou para cá quando eu fui aprovado nessas entrevistas, né, que eles fizeram essa seleção. E a gente se mudou em muitas pessoas, se eu não me engano, 7 ou 8 na época. Não, acho que 7, porque o casal já estava, né? A gente se mudou para cá, todo mundo no mesmo fim de semana, sem se conhecer. Ninguém se conhecia, e para bolar junto uma gestão desse coletivo, né? E foi desse jeito que começou essa gestão. Essa gestão que nesses 14 anos sempre foi uma gestão muito dinâmica, ela mudou muito, continua mudando, né? Cada vez que entra alguém, sai alguém,
isso muda, a gente está num período de mudança gigante agora. Tem várias pessoas que estão há pouco tempo, então essa gestão, nesse momento, ela está bem um caldeirão, assim, para a gente descobrir um pouco mais do que vai acontecer agora, né? Então é isso, eu sou que está mais tempo na casa, né? E depois o Ivan. Então, sei lá, Ivan quer falar um pouco da sua entrada para adiantar um pouquinho isso aí? Vamos lá. Bom, eu entrei na casa, assim, conhecendo o Pedro Canales, né? Um amigo. Eu sempre vim aqui algumas vezes, assim, antes de morar. Gostei muito da casa, gostei muito do... Não entendia como funcionava. O Pedro me falava, eu ficava meio... Como é que isso funciona há 11 anos já? Tipo assim, ficava meio tentando entender, mas ele me explicava também meio mal, porque ele também tinha acabado de chegar e, enfim. Uma coisa, eu acho que uma coisa que é importante pontuar, né, é que quando a gente não entende muito bem as resistências na urbanidade, assim, né, no espaço urbano. E é justamente isso, né, uma zona de conflito que também é uma zona de acolhimento e enfim, eu não entendia isso, assim, aqui, né. E ele me explicou, mas eu ficava assim, eu vim pra cá muito por ele, por gostar da casa, me afeiçoei com algumas pessoas no começo, sim, só de vir, assim, visitei umas 3 vezes antes de vir morar. Lembro que ele tinha entrado em contato comigo um tempo antes, quando tinha liberado algum quarto, algo assim, mas era um quarto que eu não tinha muita grana pra bancar na época. Aí eu declinei, mas eu tava super afim de vir morar de qualquer maneira, e aí num lapso assim de vamos abrir um novo quarto, que era um escritório. No começo eu vim morar num escritório, que era um escritório coletivo, assim, aqui da casa. Antes de vir morar num quarto, de fato, né, eu meio que fundei aquele lugar enquanto quarto, assim, eu me lembro mais ou menos disso, assim. Não sei se alguém morou antes de mim, não sei se alguém morou antes de mim no escritório, mas eu lembro de ter meio, tipo, arrumado de um jeitinho ali, e aí a gente fez um esquema de eu morar ali num preço mais ok, e aí eu vim morar aqui, assim. E fui pingando de quarto em quarto até chegar nesse quarto que eu tô aqui, né? Fui de um quarto pro outro, então... E é isso, a gente tem uma organização que também permite que a gente troque de quarto quando vaga um quarto que você se interessa. Quem tá na casa tem o direito quem tá na casa há mais tempo tem esses direitos de escolher qual quarto. Tipo assim, se vagar um quarto grande, enfim, a gente fica almejando, né? Esses quartos grandes da casa, assim. E aí essas vagas vão abrindo. Eu acho que é um fluxo muito alto de pessoas, né, que passam por aqui, assim. Então, acaba que os quartos também são muito rotativos, assim. É muito rápido, de um ano para o outro já muda totalmente a formação da casa, as pessoas e tudo, assim. Então foi muito rápido eu chegar, eu fico pensando assim, foi muito rápido eu chegar nesse quarto aqui, mas passaram vários anos, né? Passaram alguns anos até eu chegar, até eu ter a grana também para bancar um quarto maior, assim, enfim. Mas essa foi minha chegada aqui na Votupoca. Acho que seria legal o Rainbow falar. O Rainbow tem uma história interessante para falar da chegada dele. Eu fui para casa, para Votupoca, foi bem no meio da pandemia. Eu lembro que ainda não tinha vacina. Eu fui, na realidade, para passar um mês, porque como estava no meio da pandemia, eu fui passar esse mês para ensaiar uma apresentação de uma peça de teatro. E por estar no meio da pandemia e não ter vacina, tinha que ter essa coisa de você estar seguro, de você estar lá, não tem essa de você ir para cima e para baixo, né? Eu era de outra cidade antes de ir para São Paulo, né? E então eu sempre tive esse desejo de morar em São Paulo, de começar a construir minha carreira artística e tudo mais.
Então, imagina, você tá no meio da pandemia, vem uma oportunidade, fala, não, vamos lá fazer essa peça, vou passar um mês lá fazendo para ensaiar a peça e a gente poder apresentar. Só que eu lembro que eu acho que foi na segunda semana que eu tava, eu já sabia que eu queria morar na casa. Eu já sabia, eu falei, eu preciso dar um jeito de morar aqui. Preciso de renda, preciso, sei lá, começar a fazer planos. O objetivo não era mais fazer a peça, o objetivo era morar lá. E eu lembro que esse desejo ele veio muito forte, tanto pelo fato de eu já queria, né, enquanto artista, vir para São Paulo e construir minha carreira. E outra, porque assim, imagina, você está no meio da pandemia, você não vê ninguém, você está isolado totalmente. E de repente você vai para uma casa onde tem, tipo, eu lembro que nessa época tinha muita criança, né? Tinha Naná, Chama, tinha Joca, Ian, e eu acho que foi nessa época que a Joana chegou, né? Então também tinha Arthur. Então, de repente, cheguei numa casa que tinha muita gente. Então, toda a minha necessidade social foi toda saciada lá. Eu falei, gente, no meio da pandemia eu tenho pessoas para conversar, eu tenho, sabe, vamos beber, vamos assistir filme, vamos só sentar e conversar, vamos falar sobre o livro que a gente leu, sei lá, vamos fazer uma comida, ou vamos, sei lá, todo mundo fazer uma dinâmica aqui, vamos todo mundo brincar de esconde-esconde hoje no quintal com as crianças, sabe? Então, de repente, eu estava assim no meio de toda uma vida social que pulsava, assim, uma casa incrível. No meio da pandemia, eu falei, gente, eu preciso vir para cá, só que não tinha quarto. E aí eu tomei a decisão maluca de eu falar, vou armar uma barraca aqui. Vou colocar uma barraca nesse quintal, vou ficar, posso? O pessoal falou, pode. Isso é legal, tá tudo dando certo, fica aí. E aí eu fiquei na barraca, foram quantos meses? Foram 4 ou 5 meses que eu fiquei na barraca, assim, pleno inverno, sabe? Foi, assim, uma loucura. Mas é aquilo, assim, a barraca em si era só o lugar onde eu dormia. Porque a casa inteira é o lugar onde você ocupa. Então, quando a gente estava falando daquele lance assim, o que difere de uma república para esse coletivo, comuna, seja lá o que for que a gente se identifica, né? Eu acho que tem muito a ver com esse lugar, assim. Não é um dormitório. A minha casa não é o lugar onde eu vou lá. Numa república, você tem o seu quarto, você vai lá, dorme, zona as partes coletivas. Na Votupoca, é uma coisa assim que o que importa mesmo é a coletividade, sabe? O seu quarto é só o lugar onde você dorme, entendeu? Você ocupa a casa inteira, a casa é enorme. Então, assim, não tem por que você ficar, tipo, é o meu espaço. Esse lance da individualidade, ele é colocado muito em perspectiva, porque assim, não faz sentido. Para que eu vou ficar ocupando só o meu quarto, sendo que eu tenho essa casa enorme, um monte de gente, ainda mais no contexto da pandemia, que você tá com saudade de sair, tomar uma cerveja no bar, sabe? E nessa época o Beto ainda fazia cerveja, né? Então, assim, direto tinha as cervejas artesanais do Beto, que eu falava, opa, não preciso nem sair de casa para encontrar uma cerveja. Eu já tenho uma cerveja muito mais gostosa aqui na minha própria casa, sabe? E eu lembro que tanto questão de trabalho também, sabe? Geralmente as pessoas usam o próprio quarto para fazer os seus trabalhos e tudo mais. Eu peguei um espaço lá na garagem, fiz assim, quase que uma revolução na garagem. Eu lembro que ela estava toda atolada de coisa, sabe? Abri um espaço aqui, outro ali, eu falava, pronto, agora fiz um semi-escritório aqui, um cantinho para eu trabalhar. E o pessoal começou a chamar de portaria do seu Rainbow, porque era eu que recebia as encomendas, eu que recebia tudo. E às vezes até a gente fazia umas noites de lan house lá, no frio. Enfim. Não, muito legal, muito legal. Acho que isso já dá pra gente ligar com uma pergunta, enfim, que é a curiosidade primeira, talvez, que é da prática, né? Você falou um pouco né? Cada um tem o seu quarto, mas isso é só para dormir, né? A barraca era só para dormir. Então, quer dizer, de fato, só os quartos são espaços individuais. Todo o resto é compartilhado, banheiro também. Imagino que também tenha mais de um banheiro numa casa tão grande, mas deve ter os banheiros são divididos. Esse é de tais pessoas, esse é de ou todos são de todos. E as coisas, né? Fiquei pensando bem, as coisas são de todos? Quais coisas são de todos? Quais coisas são de cada um? Eletrodoméstico, sofá, né? Todas essas coisas todas. Esse lado meio objetivo mesmo, né? De como a comida que compra, né? As coisas que vão ser usadas, os produtos. Como vocês organizam isso? Como vocês veem isso? Com relação
a gestão, basicamente, né, a organização, a gente, desde muito tempo, acho que desde quando o Ivan entrou, a gente já estava nesse esquema, acho que lá desde o começo, a gente conseguiu organizar uma gestão em que praticamente tudo fosse coletivo. Todas as compras da casa são coletivas, organizadas numa planilha. Essas compras são divididas entre todos igualmente. Quando surgem algumas necessidades diferentes, a gente cria colunas na planilha, como tem a coluna dos veganos e a coluna de comida de pets, no caso agora comida de gatos. Já tivemos muitos gatos aqui, como muitas crianças também. Então essa planilha organiza essas compras todas, mas ela é só uma planilha mesmo, né? Ela não reflete como funciona a casa, né? Assim, aliás, essa é uma questão, né? Você perguntou, por exemplo, de o que é particular, o que não é, eletrodomésticos, coisas. Não tem como ser diferente. O que está no espaço coletivo é coletivo. Não tem, sabe? Se eu tiver alguma coisa que eu queira muito que seja minha, de uso particular meu, eu vou pôr no meu espaço privado, que é o meu quarto. Né? O que você colocar no coletivo é do coletivo, não tem muito como organizar diferente disso. Senão você começa com, por exemplo, você também citou antes, né, o que torna a gente um coletivo e não uma república, né? A maioria das pessoas que chega aqui perguntam, mas está na geladeira de todo mundo? Não tem gavetas, uma prateleira para cada um na geladeira? Não, está na geladeira de todo mundo. A gente conseguiu, só para não se confundir muito, a gente tem uma regra simples na geladeira. O que está em plásticos não transparentes é de alguém. É privado, o resto é tudo coletivo. E, inclusive, parece até uma piada, mas geralmente a quantidade de plásticos não transparentes na geladeira revela muito sobre a formação atual. Mais plásticos não transparentes na geladeira quer dizer que a casa está menos coletiva, entendeu? Mais individual, mais as pessoas optando por suas questões particulares e privadas, o que não é um problema, mas é um reflexo, entendeu? Mas é um reflexo. Então essa gestão toda é coletiva. Eu acho que, óbvio, que sempre dinâmica e sempre me parece que o reflexo de tudo isso vai sempre nas discussões sobre tabelas e não tabelas, né? Quanto mais tabelas a gente organiza para tudo isso, tabela de limpeza, tabela de compra, tabela etc., mais quer dizer que a gente não está conseguindo olhar para o coletivo enquanto tal. Porque olhar para o coletivo significa olhar para cada um enquanto participante do coletivo. Né? Então, se eu não consigo olhar para a cesta de frutas e falar, estão acabando as frutas e eu preciso ir lá comprar frutas, ou alguém precisa comprar frutas. Se ninguém vai, a gente vai ter que organizar uma tabela para isso. Então essas tabelas, o excesso de tabelas sempre vai refletir a falta de disponibilidade para as coisas do dia a dia, principalmente as coisas do dia a dia coletivo, né? Ou seja, se você precisa organizar para limpar a casa, quer dizer que a casa não está sendo limpa no dia a dia. Então é tudo, não sei, é muito meu modo de olhar para a casa enquanto coletivo, né? E quanto mais as pessoas vão para essas coisas particulares, ou seja, os saquinhos particulares na geladeira, as tabelas, quanto mais as pessoas ficam presas e trancadas nos seus quartos em vez de ocupar o espaço coletivo da casa, né? Que era muito ocupado quanto mais crianças tinham aqui, hoje a gente está só com duas, quanto mais crianças tinham, a casa era sempre mais ocupada também, né? Mas, bom, já falei muito, alguém assume, por favor, para
para não virar monólogo. Eu achei muito legal o modo como se colocou, porque, ao mesmo tempo, parece que não abre mão desse olhar coletivo como um objetivo, como algo que se deseja, mas também compreende que ele às vezes vai estar mais, às vezes vai estar menos, né? Que não se vai também usar isso como um julgamento, né, de que ou se tem isso ou está tudo errado, né? Quer dizer que a própria casa tem a sua dinâmica, tem seu ir e vir. Eu achei isso muito muito bacana. E queria aí, sei que vocês vão continuar, vou deixar vocês continuarem a falar, mas já incluir para vocês também considerarem, expandindo ainda essa mesma questão, né? Não só dos espaços, das propriedades, mas o Beto falou um pouco das discussões, né? Quando a gente discutir, o que surge nas discussões, a necessidade de colocar planilhas, né? Como funcionam essas discussões? Elas são institucionalizadas? Quer dizer, tem reuniões periódicas ou não, está falando só das discussões de corredor, né? Mas as discussões de corredor não vai necessariamente ter todo mundo. Como vocês combinam isso? E também isso gera regras, isso gera um estatuto, né? O quanto eu entendi que tem uma vontade de não formalização, mas o quanto essa formalização é ou não necessária em algum nível. Eu acho, antes de falar sobre a organização e as reuniões, a gente faz reuniões mensais, né? Antes a gente até fez duas reuniões mensais, por mês, né? Mas foi curto período, assim. Para organizar não só as coisas objetivas, né? Mas também as subjetivas e situações que acontecem na casa, assim, né? Situações de... A gente não entra muito em conflitos pessoais, porque acaba gerando a privatização do coletivo, né? Que é exatamente a individualização do coletivo, né? Que a gente vai para cada... Se a gente for elucidar cada desaforo que acontece, enfim, a gente entra numa camada não muito proativa, assim, né? Tipo, da discussão na reunião. Mas sim, a gente faz reuniões mensais, né? A gente se organiza dessa forma. Só que eu acho que o mais importante do que a gente estava falando antes, até, eu não sei por onde existiu o link na minha cabeça, mas eu acho que fala muito sobre... A gente fala muito sobre política, né? O quanto que é importante estar alinhado politicamente, né? Para vir para essa casa, para vir para esse coletivo, né? Para a gente se organizar, né? E acho que os problemas do coletivo, eu sempre penso no coletivo, na verdade, enquanto um microscópio, assim, enfim, ele reflete apenas o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo, como as pessoas são tratadas nesse sistema, nessa cidade, nessa loucura que a gente vive, né? De ficar procurando ouro e constantemente a ganância vem e a vontade de ter o seu vem enfim, essas coisas são refletidas no coletivo, né? Eu sinto que cada momento que a gente vive aqui, cada geração que a gente vive aqui reflete essas dores, assim, que a gente vê. Então as reuniões também tratam disso, também tratam desse alinhamento, assim. E aí é muito maluco, porque existem períodos que a gente nem precisa de planilha, a gente nem precisou de planilha por muito tempo, assim. A gente não precisava individualizar o trabalho coletivo, né? A gente só arrumava as coisas, a gente via um problema e consertava ele, assim. Principalmente na pandemia, assim, na pandemia rolou uma grande uma força assim muito louca entre todo mundo que estava dentro da casa de organizar a casa, de deixar a casa belíssima, assim, bonita e limpa e ter comida todo dia, comida deliciosa, assim. A gente ainda faz isso, só que eu sinto que enfim, né, é um organismo vivo, né? Não dá pra gente só
institucionalizar uma regra e essa regra será cumprida ipsis literis até o final da casa, sei lá. Essas regras mudam, as pessoas que entram na casa mudam, no sistema horizontal a gente deixa que a autonomia seja feita por todos, então a gente maneja essas vontades e essas angústias de ter ou não ter, ou de querer uma regra, de querer uma planilha. Às vezes funciona melhor para muita gente, né? Às vezes uma pessoa que tem uma escala 6x1, por exemplo, gostaria de ter essas regras, gostaria de ter uma planilha para também se organizar mentalmente ou na própria agenda, assim. Então faz sentido a gente jogar com isso, ao mesmo tempo que enfraquece um pouco de uma ideia política de vir morar aqui, né? Eu acho que é uma coisa muito forte. Para mim, pelo menos, foi quando eu vim aqui, né? Quando eu vim para cá, eu fui muito acolhido. Foi uma coisa muito diferente, assim, que eu me senti abraçado num lugar de não ter medo dessa cidade, assim, sabe? De confiar em pessoas, de poder compartilhar o espaço, compartilhar comida, compartilhar qualquer coisa. Eu falei pra caramba aqui, mas o que eu quero dizer eu acho que a diferença desse coletivo para uma república, que foi essa pergunta que você fez, eu acho, é justamente política, assim. É uma questão política, um movimento de resistência, é uma casa resistente, né, eu digo assim. Antes de ser uma casa onde as pessoas vão por coincidência ou por um instinto de sobrevivência, uma coisa de uma nota de passagem ali, né? Não é muito uma nota de passagem, assim, é mais uma constância, assim, é um embate, sei lá. Fala aí, Rainbow, vai. Fala. Eu acho que sobre essa questão da institucionalização, a planilha, essa parte de você trazer para o conhecimento matemático, né? Sabe? Você escrever um estatuto. Assim, claro que é possível, isso faz parte da inteligência humana, né? Mas eu vejo muito que, assim, a gente, enquanto seres, né? O ser humano é um ser social. Então, a gente tem se juntado em coletivo desde o começo da humanidade, porra. Sabe? Isso não é uma novidade, sabe? O que é novidade é esse individualismo, né? O que o consumismo fez, os males do capitalismo e todos esses lances. Então, eu acho que todo esse micro-universo, esse microscópico que o Ivan falou, ele revela isso, saca? Que é essa angústia entre o que é meu e o que é nosso, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente está fazendo isso desde o começo da humanidade, sabe? A gente só existe enquanto sociedade porque a gente junto criou o que a gente tem hoje, né? Não deveria ser difícil, deveria ser natural a gente morar junto e compartilhar as coisas, sabe? E para mim isso entra muito no rolê do bom senso, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa simples que o Beto estava falando das sacolas da geladeira. Para que eu vou lá e comprar um chocolate para mim, certo? Vou comprar um chocolate para mim, vou gastar R$10, sei lá. Comprar um doce. Eu não vou falar chocolate vegano, tá, gente? É vegano o chocolate. Para que eu vou comprar um chocolate vegano só para mim, sendo que eu vou gastar menos comprando mais para todo mundo, sabe? Para que eu vou chegar em casa e comer lá no meu quarto sozinho o chocolate, sendo que eu posso comprar um bolo, eu vou gastar menos, porque se eu comprar para todo mundo, eu vou dividir esse valor com todo mundo. Então, esse tipo de bom senso, assim, para mim, entra numa coisa que é muito natural, sabe? Você viu uma louça suja, você viu um problema acontecendo lá, tipo, esquecer o som ligado, vai gastar energia, sabe? Desliga, limpa aquela louça, sabe? Isso é natural, você tá passando por lá e fala, putz, tá um pouco sujo, vou lá limpar, sabe? Tem uma louça lá, vou lá fazer. Claro que, assim, eu acho que aí entra o... Vai comer menos açúcar.
Claro que eu acho que entra aí a outra moeda, né, do capital de hoje, que é o tempo, que ele é meio que a gente é tomado de assalto, né? E quando o Ivan estava falando da pandemia, que era mais fácil, sim, da gente cuidar da casa, manter ela limpa, passar mais tempo junto. Assim que deu uma baixada na pandemia e todo mundo começou a voltar a trabalhar fora, a coisa desandou pra caramba, sabe? A gente teve que parar, se olhar e começar a ter mais reunião para entender o que estava acontecendo e como que a gente conseguia dar a atenção que a casa precisava. Porque, assim, além de tudo, a casa é velha pra caramba, sabe? Então, direto dá problema de encanamento, ou problema de eletricidade, ou algum problema de umidade, ou algum problema que a panela não está mais funcionando, a leiteira, sei lá, não sei o que lá, sabe? Então, eu acho que assim, essa relação com o tempo também envolve muita coisa. Mas também aí entra o bom senso. Sei lá, a gente sabe que o Beto agora entrou em temporada com 3 peças ao mesmo tempo e ele vai passar os próximos 2 meses sem tempo nenhum. Se tá todo mundo alinhado e todo mundo sabe que o Beto está passando por isso, vamos cobrir as coisas que o Beto costuma fazer, sabe? O Beto costuma tirar lixo, então vamos cumprir isso, porque ele não vai ter tempo para fazer isso, sabe? Agora, se o Beto tá vivendo num lance individual e ninguém sabe o que o Beto tá fazendo, aí as coisas que ele fazia, ninguém vai ver que não tá sendo feito. A gente vai sentir o cheiro do lixo que tá lá há sei lá quantas semanas, que tá lá sendo acumulado. Então, eu acho que... nossa, fui para muitos lugares, né? Mas, enfim, eu acho que faz parte da natureza humana a gente viver em coletivo. Em algum momento, a gente foi perdendo isso em prol do individualismo, do capital e do ter, e o meu. Mas o coletivo, ele te impõe isso. Ele esfrega na sua cara que aquele banheiro sujo, que isso não está funcionando, ou que a casa está precisando de alguma coisa, sabe? Enfim, falei bastante. Deixa para a próxima. Não, é engraçado porque até tinha a próxima pergunta aqui no meu roteiro, mas ela tem a ver e ao mesmo tempo ela ganhou para mim outra dimensão aqui. Porque o que eu tinha pensado em perguntar tinha a ver com as relações entre vocês, né? Quer dizer, que nome dá isso, né? Quer dizer, vocês talvez sejam amigos, talvez nem todos se considerem amigos, né? Mas mesmo sendo amigos, não é essa relação apenas ou exatamente que se estabelece numa casa, não é exatamente nem apenas vizinhos, não é exatamente nem apenas colegas, né? No sentido que a gente costuma usar do trabalho. Não é exatamente uma família, mas talvez vocês possam até dizer que sim, que vocês poderiam chamar assim, né? Será que tem um nome essa relação? Vocês pensam nisso? Como vocês sentem essa relação? Mas eu ouvindo vocês falarem, eu pensei aqui numa opção que talvez também não seja exatamente, mas que também talvez tenha a ver, que é a de concidadãos, né? Mas não no sentido de concidadãos tão diário nosso, né? Não no sentido que a gente normalmente tem que é um sentido rebaixado, né, das nossas sociedades. Mas fiquei pensando em outra palavra que foi usada aqui, mas que tem outro sentido, que é república, né? Mas não a república também nesse sentido rebaixado que a gente tem hoje, nem no sentido de morar junto durante a faculdade. Mas eu fiquei pensando, quando surgiram as repúblicas, né, se criaram as repúblicas e se passou a ver a outra pessoa como um concidadão, né, alguém que cria junto uma sociedade, né, mas uma micro-república, um microcosmo, né, do que poderia ser uma melhor república, né? Não sei se vocês pensam nesse sentido, né? Como vocês se ligam, qual é essa relação que se estabelece entre vocês? Eu acho que aí entra uma coisa de escolha. Para se morar num coletivo, você precisa querer, né? Claro que tem o rolê da necessidade, afinal, dividindo entre todas essas pessoas, os quartos pequenos, eles ficam com um valor, assim, muito convidativo, né? Como que você pode morar em São Paulo e pagar só esse valor? Peraí, sabe? Uma casa desse tamanho, perto de metrô e tudo mais. Quando eu penso num rolê de família, assim, você não tem escolha, você tá lá. Então, se você briga com as pessoas da sua família, tipo, depois você volta para casa e tá tudo bem. Uma hora, assim, você mora lá, entendeu? Agora, num coletivo, eu acho que tem esse lugar de você escolher diariamente
tá lá, sabe? Porque por que você não vai para outro lugar, entendeu? Sabe? Porque tipo, é trampo pra caralho você tá no coletivo, sabe? Ainda mais numa casa gigantesca e velha. Então, eu acho que quando rola esse lance do individualismo mesmo, sabe? Fica muito aparente dentro de um coletivo que você tá meio que se desencaixando, sabe? Porque se você escolheu morar num coletivo, é você escolher aceitar essas individualidades e escolher que a sua individualidade não que está sendo esmagada, mas ela é segundo plano. A casa não tá nem aí se você tá com muito trabalho, se você tá triste, se você tá isso, se você tá aquilo, sabe? Ela não tá nem aí. Ela, assim, para casa importa se a despensa tem comida para ser feita, se o lixo foi tirado, se a louça tá suja ou não, se aquele banheiro tá limpo, sabe? A casa tem necessidades. Então, é uma escolha muito grande você abrir mão, de certa forma, da sua individualidade para somar nesse coletivo, né? Eu penso mais ou menos por aí, nesse lugar, assim, que isso diferencia muito do lugar da República. Porque a República tem um lance temporário, sabe? O individualismo, ele é primeiro plano. Eu tô aqui para compartilhar porque eu não consigo pagar sozinho, porque é temporário. Um dia eu vou sair daqui, entendeu? Para mim, a República tem essa característica. Enquanto que o coletivo, não, eu tô topando esse projeto. Eu tô topando fazer parte disso e somar junto, porque sozinho eu não ia conseguir dar jeito nessa casa, sabe? Porque a força do coletivo ela é muito maior do que a soma das individualidades, meio que assim, sabe? Então, é uma escolha que você faz diariamente, sabe? E quando você não faz essa escolha, se você passa a viver num modo mais individual dentro do coletivo, isso fica muito óbvio. Então você começa a ver que a coisa não está funcionando. Peraí, os meus desejos, as minhas vontades não estão se encaixando com isso. E quando você vê que a outra pessoa está passando por isso, o bom senso passa a escapar pelas frestas, assim, sabe? Então, tipo, peraí, como é que você chegou em casa e você não viu que tinha aquele negócio enorme no meio do corredor, sabe? Porque você não tá vendo pro coletivo, mano. É simples, a resposta é muito simples, sabe? Você abrir, uma coisa que a gente falava muito, pelo menos na época que eu tava, era sobre escuta. A primeira coisa que vem num coletivo é você abrir os seus ouvidos. O que está acontecendo aqui? Você está vendo a casa? Você está ouvindo o que está acontecendo? O que a casa está precisando? Sabe? E isso é antes do indivíduo, entendeu? Porque, assim, sei lá, o Beto pode estar passando por uma peia na vida dele, o Ivan pode estar passando por um problema no trabalho. Então, a coisa da amizade, a coisa do que você chamou de, tipo, quase a família, né? Que a gente tem. Porque depois eu tava pensando, porra, a gente passa muito tempo na casa. É muito tempo, sabe? Você deixa de sair porque fala, não, amanhã eu tenho que fazer almoço, ou amanhã eu tenho que fazer tal coisa pela casa. Você passa mais tempo convivendo com as pessoas da casa, independente se você tem uma boa relação ou não, entendeu? Do que fora, entendeu? Então, isso, tipo, se isso não é família, é o quê? Sabe? Mas ao mesmo tempo não é família, porque você tá todo dia tomando essa escolha de morar lá, entendeu? Eu penso mais ou menos assim. Cara, eu acho que você falou é a chave, né? Eu acho que é muito. É uma relação muito difícil de se traduzir, assim, mas eu acho que o mais próximo mesmo é família, assim. Porque eu acho que é até maior, assim, porque na família existem parentes, né? Parentes são aquelas pessoas que você fala, tipo, sei lá, não tenho nada a ver com essa pessoa, não compartilho de nenhum ideal, tenho que suportá-la, né? Inclusive. E a família, literalmente, você escolhe, né? Tipo, a família, você tá aqui, você meio que escolhe estar aqui. Então é meio isso, assim, eu acho que eu encaro enquanto família mesmo, também, sei lá. Mas é engraçado, assim, o que a gente mais trabalha estando dentro da casa é a presença, e a presença também dos outros, né? Tipo, estar presente com os outros, compartilhar a vida com os outros. Acho que muito se perde, a gente perde o ritmo aqui quando
a gente fica preso em não compartilhar com os outros, assim, não compartilhar o trabalho de uma vida com os outros, assim, né? Tipo, digo trabalho de cuidar da casa, almoçar junto, trocar uma ideia, falar qualquer groselha, ir brincar, divertir, trabalhar também, limpar as coisas, arrumar as coisas, tirar os galhos do quintal, aguar as plantas, podar as plantas. Isso tudo dá trabalho, né? E dá para ser muito gostoso fazer junto. Fica muito mais leve do que viver uma vida solitária, assim, né? Tipo, fica mais leve você compartilhar esse trabalho, compartilhar essas gostosuras, assim. E as tristezas também. Então é isso, tipo, é muito maior do que, sei lá, né? Eu sinto que é uma resistência justamente por isso, assim, porque enquanto tá todo mundo se fechando para qualquer tipo de relação mais intensa de compartilhamento, assim, de coisas, de vivências, né? A gente está literalmente forçando a ideia de compartilhar, forçando a ideia de a gente está encaminhando essa ideia para divisão do trabalho mesmo, assim, trabalhar todo mundo junto, tá? Todo mundo junto nessa, nessa função, assim. Eu gosto muito da palavra camaradas, né? Que você colocou aquele carinho muito grande para essa palavra. Mas com relação eu acho demais. Né? Eu acho que com relação à palavra família e à palavra república, eu acho que sim, elas pedem uma revisão, no caso, que a gente poderia sim. As duas palavras poderiam ser encaixadas aqui facilmente também, né? Mas não nesse contexto, nessa carga, né? Que essas palavras já né? Então, carregam junto, né? Então eu acho que, mas se eu fosse escolher uma palavra, eu escolheria camaradas. Mas com relação às regras que você perguntou também, né? Eu não sei se foi a última pergunta, foi a anterior, ainda não me veio isso agora. Uma das coisas, um dos grandes combinados da casa, eu acho que é um combinado mesmo, é justamente a falta de regras mesmo. Assim. E isso sempre foi muito importante. Isso sempre tornou tudo muito mais horizontal, e a gente manter isso torna tudo mais horizontal, assim como torna tudo muito mais dinâmico, né? Quando você tira algo de uma regra e transforma isso talvez num combinado ou num pedido, por exemplo, todo mundo tem as suas questões individuais, um pedido individual pode virar um combinado, mas não precisa virar uma regra, né? Por exemplo. Sei lá, vou dar um exemplo. Para mim é muito importante, né? Nessa coisa que a gente tem falado do convívio, etc., uma coisa que pesa muito para mim, ainda mais como pai de dois filhos contemporâneos, é a coisa do digital, né? De como fazer para a gente se livrar do celular na cara o dia inteiro, entendeu? Que é uma característica da casa agora, né? A gente tem muitas pessoas que eu chamaria muito muito julgando, eu chamaria de viciadas em celulares, entendeu? A gente passa o dia inteiro com o celular na mão, né? E isso é um incômodo para mim. Um pedido individual foi: não usem celulares na mesa das refeições, principalmente quando as crianças estiverem juntas. Isso não virou uma regra, isso virou um combinado, um pedido individual. Eu sei que isso tem sido assunto de conversa de corredor, né, como você chamou. É um termo que a gente usa aqui, conversa de corredor, né? A política de corredor. Então, mas nunca uma regra, entendeu? Eu vou, sempre que isso acontecer, eu vou chegar para a pessoa e vou pedir, mas não é uma regra, não é proibido usar o celular. Você vai ter que conviver com a minha cara feia. Né? Mas é só para dar um exemplo dessa coisa de conseguir evitar que as coisas se transformem em regras, entendeu? Eu acho que é um paralelo com evitar de que as funções domésticas, né, as funções do dia a dia se tornem tabelas. Sabe que eu achei muito, muito interessante, muito bonito isso que você falou. Você falou, vai ter que conviver com a minha cara feia, né? Quer dizer,
que normalmente a gente pensa, né, que a regra, de alguma forma, vem para, digamos, resolver um conflito, né? Mas talvez o interessante seja justamente isso, entender que o conflito não precisa ser resolvido, quer dizer, ele precisa ser resolvido, mas ele não precisa ser abafado, ele não precisa ser evitado, né? Talvez a regra não esteja resolvendo o conflito, mas evitando o conflito, né? E aí eu comecei a pensar nisso, né? Que de alguma forma muito fundamental é reconhecer que há conflito, né? Reconhecer que vai ter a cara feia em algum momento ou outro, né? Que tudo bem também ter a cara feia. Como você falou antes, né? Às vezes vai estar mais individual, às vezes vai estar mais coletivo, e tudo bem também reconhecer isso. Eu fiquei pensando nessas dificuldades, né? Nesses conflitos que surgem e como vocês lidam com isso, né? Como outra coisa que você falou é de não trazer os problemas individuais para as discussões, né, para não privatizar o coletivo, mas o quanto essas coisas acabam se misturando ou não, né, o quanto essas coisas são totalmente separáveis. Então, quais são esses desafios também do cotidiano, né, de construir esse coletivo que não é um coletivo idealizado, é um coletivo real, e, portanto, tem conflito, né? E num outro sentido que também vocês estão colocando muito, me parece, que é construir um coletivo numa sociedade real, né? Dentro de um contexto de um mundo real, em que age contra isso, né? Que em vários sentidos age contra isso, e que, portanto, também vai impor desafios, né? Tanto desafios de como cada um né? Porque traz essa formação do mundo lá fora para dentro, quando fiquei me perguntando se tem desafios objetivos no sentido, sei lá, legislação, quem vai resolver questões com os vizinhos de fora, como vai resolver questões jurídicas, questões que possam surgir, né? Sei lá, fiquei pensando um pouco nesses aspectos também. Não sei se vocês têm algo para falar sobre isso. Mas acho que seria legal falar sobre esses dois lados, tanto os desafios que vêm de fora quanto os que surgem dentro. Eu vou falar um pouquinho, vou dar um exemplo que acabou de acontecer. É muito legal porque acabou de acontecer, é um exemplo muito bom de como a gente lida com as coisas de fora. Essas responsabilidades, que não são exatamente responsabilidades, mas são iniciativas, né? Iniciativas individuais para o coletivo. Eu acho que elas flutuam de acordo com o tempo e com as necessidades, né? O exemplo que eu quero dar é o exemplo do vizinho da casa de trás. Quando eu mudei para cá, a casa de trás era uma casa abandonada. A gente sempre foi muito privilegiado nos primeiros anos, porque a casa da esquerda é uma casa de uma francesa acumuladora que em 14 anos veio para cá umas 3 vezes, e cada vez que veio ficou 2 meses e foi embora. A casa dela é um lixão lá dentro. Fora a gente conseguiu que ela limpasse, pelo menos. A casa da direita é um terreno da Secretaria de Educação, onde eles fazem reuniões às quintas-feiras, só. O resto é abandonado também. E a casa de... exatamente, eles batem palma toda quinta-feira à tarde. A casa de trás ficou abandonada durante quase 10 anos. No começo da pandemia, bem começo da pandemia, se mudaram, mudou uma galera para cá, muito barulhenta e inconveniente, mas muito mesmo. Nessa época eu morava no quarto de trás, exatamente esse quarto que o Ivan está agora. Eu estava lá atrás. E durante esse tempo todo eu era claramente mais incomodado com o barulho deles, porque me afetava muito. Às vezes fazem festas que duram a madrugada inteira, às vezes estão gritando às 8 da manhã, sabe, da bebedeira da noite. É um negócio muito chato mesmo. E durante muito tempo eu convivi com isso. Até que há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, vagou um quarto da frente. Eu pedi para mudar para o quarto da frente por esse motivo. Por outros também, mas principalmente por esse. E abri mão de fazer essa negociação com o vizinho de trás, que eu fiz durante muito tempo mesmo. Fui lá várias vezes, conversei, consegui deixar isso sob controle durante um certo tempo. Sob controle quer dizer evitar excessos ou muitos excessos. Até que eu vim para frente e de um tempo para cá eles aumentaram de novo, né, o volume de festas e barulhos. E em reunião perguntou-se:
Beto, você não quer ir lá conversar com eles? Eu falei, não, eu quero passar essa bola adiante. Eu quero passar essa função adiante para quem está nos quartos de trás agora e está sendo mais incomodado com isso. Então, mesmo essa relação com o externo, ela tem que flutuar, entendeu? A comunicação com a dona da casa, que o Rainbow assumiu durante um tempão, e agora alguém vai ter que assumir de novo, porque ainda não foi assumido por ninguém. A comunicação com o advogado da dona da casa, que é uma função minha, porque eu estou há mais tempo, eu conheço ele desde que eu estou na casa. Então, sei lá, tomar conta da tesouraria da casa, das contas, que é uma função chata e grande também. Então, tudo isso que eu acho que faz parte da sua pergunta, né? A relação com a vizinhança, que não é conturbada, mas ela é quase zero, né? Porque a vizinhança não gosta da gente. Eles olham para nossas bandeiras. Aqui tem uma bandeira do movimento trans numa sacada e uma bandeira da Palestina na minha janela, virada para frente. Então isso assusta todo mundo, ninguém quer chegar perto da gente. Então, de qualquer forma, a gente está meio também... Mas a gente se posiciona para... Porque é um bairro chique de São Paulo, um bairro caro, né? Eu tava digitando aqui para não te interromper, mas vamos falar sério, um bairro reacionário. Essa é a verdade. Nesse lugar, foi engraçado que o Beto ele comentou bastante sobre títulos, né? A tesouraria, a comunicação com a dona da casa. Eu acho que esses modelos de formalização, de institucionalização, né? Seria super possível da gente olhar para a organização política da casa dessa maneira formal, sabe? Dá para institucionalizar tudo, daria para fazer um estatuto, daria para fazer uma planilha de todas as coisas, mesmo nesse esquema vamos usar o bom senso e vamos não ter regras. Mesmo não tendo regras, o fato de não ter regras já é uma regra, meio que assim, sabe? Então dá para você formalizar isso tudo. E uma coisa que eu fiquei refletindo muito tempo, né? Até hoje eu reflito, é a respeito desse lugar dos títulos, sabe? Quem é o responsável por tal coisa, sabe? É super possível você dar nome aos bois. Só que eu sinto que hoje, na sociedade, a gente tem um processo que, assim, a formalização das coisas, os títulos, eles geram um certo tipo de hierarquia que está muito relacionada ao poder, sabe? Tipo, eu sou o tesoureiro da casa. Eu sou o responsável jurídico, o contrato está no meu nome, então sou eu que mando, sabe? Teve várias pessoas que eu virava e falava, mas isso é problema de quem tá o nome no contrato, porque essa pessoa que é responsável. Eu falei, gente, você não tá entendendo, isso não tem nada a ver, lá é horizontal, é um coletivo, sabe? O nome do contrato é só uma burocracia, sabe? A pessoa que tá o nome na conta de luz, na conta de água, sei lá, isso é uma formalização que o mundo impõe pra gente, sabe? Mas, de certa forma, eu acho que isso é uma fuga desse lugar do ego mesmo, sabe? De você levar para o egoísmo que traz um poder você ter esse título. Porque, assim, de toda forma, o que a gente chama enquanto sociedade da organização política das coisas, ela acontece naturalmente. Só que em vez que você chamar de articulação política, você chama de fofoca. Porque é a mesma coisa, gente. A conversa de corredor é uma fofoca, sabe? E, ao mesmo tempo, a fofoca e a comunicação é uma coisa natural. Ela fala, peraí, você viu que o Ivan perdeu o emprego? Sabe? Tipo, ele tá mal, ele tá sei lá o quê. Tô inventando, tá, gente? Isso não é nada disso real. Espero que você não tenha perdido o emprego, viu, amigo? Inclusive. Obrigado, que bom. Mas só que, tipo, às vezes, sei lá, a pessoa tá lá toda pilada, tá 2 dias no quarto, porque, sei lá, tá deprê por causa de alguma coisa, sabe? E é importante que as outras pessoas que fazem parte do coletivo falem sobre as coisas. A falta de comunicação gera ruído. E o ruído, ele é a causa dos problemas. Quando a gente está se comunicando e a coisa está aberta, a coisa flui. Porque você sabe o que está acontecendo com o outro. Sai desse fluxo da individualização.
Mas você não pode impor que a outra, que cada um dos indivíduos, que ele seja comunicativo, que ele fale o que está acontecendo na vida dele. É quase que essa imposição da família prisão, sabe? De tipo, eu sou dono de você, sabe? Então preciso saber o que você está fazendo, preciso saber com que você está gastando esse dinheiro, por que você voltou às 4 horas da manhã e encheu a cara, sabe? Tipo, então, ao mesmo tempo que num coletivo você tem o respeito da individualidade do outro, você tem a escolha de compartilhar o seu universo individual com o outro. Tanto porque isso ajuda, né? Tipo, porra, olha o que aconteceu comigo lá no trabalho, foi um maior estresse, não sei o que lá. Isso é natural, a gente precisa comunicar, a gente precisa conversar. Quanto ao mesmo tempo que fica óbvio, se a pessoa tá, tipo, vivendo sozinha, não tá comunicando, não tá nada, você tá realmente fazendo parte do coletivo ou você tá usando essa casa de dormitório? Sabe? Tipo, e aí começa a vir umas perguntas óbvias, sabe? Tipo, que, porra, aí a planilha passa a ser uma coisa de tipo, porra, é sério que a gente vai fazer uma planilha para saber quem é que vai limpar o banheiro, para quem vai comprar fruta? Na moral, todo mundo come fruta, sabe? Se todo mundo cozinha, por que tá deixando a louça suja, sabe? Tipo, então, esse lugar dessa briga da institucionalização contra o bom senso é uma reflexão filosófica, quase que assim, conceitual, que ela é constante, sabe? Porque realmente a gente não tem modelo registrado do que é viver em coletivo. A gente tem as consequências disso, né? E assim, quando você forma um coletivo para fazer para, sei lá, fazer uma peça de teatro ou para fazer uma ação de, sei lá, qualquer coisa, sabe? Você está saindo da sua casa para lá construir naquele coletivo. E aí você volta para casa para recuperar suas energias. Agora, num coletivo onde você mora, você não tem fuga, entendeu? Porque a sua casa é o lugar onde você vai desopilar, onde você vai jogar toda a sua carga que você tá trazendo lá do mundo lá fora, entendeu? Então, é meio que as consequências e os riscos, você está muito mais vulnerável. A casa é o lugar onde você fica vulnerável. Então, fica tudo muito mais sensível. Então, a fofoca para virar ruído é 2 instantes, sabe? A indisposição para virar uma coisa pessoal é também 2 instantes. Então, eu sinto, pelo menos, que esses 5 anos que eu vivi na casa, o tanto que eu amadureci é absurdo. É absurdo. E, assim, essa coisa de você lidar com o coletivo é você lidar com tudo. Porque a gente não faz nada sozinho. Então, cada trabalho que você faz, você está num coletivo. E aí você começa a ficar óbvio o quanto as pessoas são imaturas para lidar com o outro, para lidar com empatia, para lidar com... Peraí, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquela pessoa, sabe? Nossa, enfim, cavalguei, gente, fui longe pra caramba, desculpa. Não achei não, achei que tava tudo a ver, inclusive eu ia aproveitar, que acho que tudo que vocês colocam e o que você termina colocando vai nesse sentido do que eu tô perguntando mesmo, e de entender como conjugar, né, um desejo de horizontalidade, né, e uma vontade e uma realidade que tem essa horizontalidade existe, e uma realidade em que essa horizontalidade também não é perfeita no sentido, né, do mundo matemático em que as coisas são ou horizontais ou verticais e pronto, né, mas que as coisas são na realidade as coisas são rugosas e um pouco mutáveis, e essa horizontalidade também provavelmente é fruto de pequenas flutuações que na média, né, vão ficando mais ou menos horizontais, mas que parece normal e inevitável que surja, né, pequenas hierarquias, pequenas lideranças. Isso pode ser às vezes ruim, mas às vezes também bom, né, que alguém em um determinado momento assuma uma liderança pode ajudar certos processos, ou em outros momentos pode atrapalhar, né, e isso pode surgir por muitos motivos, pode surgir por personalidade, pode surgir por tempo de casa, pode surgir pelo investimento naquele assunto específico, né? Como é para vocês essa internamente, né? Porque eu acho que às vezes, aí falando como alguém que também é do coletivo, né? Às vezes é mais fácil falar dessa horizontalidade para fora, porque para fora você pega essa média. A gente é mesmo. Se você olha de fora, a gente é mesmo horizontal. Mas no dia a dia, essa horizontalidade passa por muitos abalos, né? Eu acho que
ela, na verdade, a horizontalizada, ela é ameaçada constantemente, né? E acho que não só a horizontalidade, mas a casa em si, né? Tipo, a essência da casa, assim, a essência do coletivo. Por conta disso, né? Por conta dessas vontades de se criar líderes ali, de se criar uma imagem de alguém que é mais responsável do que a outra, principalmente acho que nós que somos os mais velhos aqui da casa, né? Tipo, eu digo Beto, eu e Rainbow, a gente viveu um pouco isso na pele no sentido de tipo assim, as pessoas perguntarem coisas pra gente, coisas que nem foram elaboradas ainda, que a gente nem ainda teceu em conjunto, né? Tipo, e pedindo meio que uma deliberação nossa, assim, né? Tipo, uma decisão individual nossa, que na verdade é uma decisão coletiva. Então é muito difícil de jogar também com uma necessidade coletiva que também às vezes se impõe para a gente, assim, tipo, se impõe para os mais velhos. Acho que principalmente, acho que isso acontece muito com as pessoas que estão aqui há mais tempo, assim, né? De buscar essa liderança. Tipo, as pessoas buscam essa liderança, uma deliberação de regras. Tipo, o que você acha disso, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e às vezes a gente só não acha nada, a gente só gostaria de decidir isso com todo mundo, na verdade, né? E é isso, acho que acho que mais se ameaça o coletivo do que a gente já está acostumado, a gente está calejado de ser ameaçado, assim, mas mais se ameaça o coletivo de se transformar um fetiche individual do que a gente consegue dizer, assim. É uma constante, né? A gente tem que jogar com essas regras que não são regras, ou enfim, com vontades individuais que são mesquinhas, né? Tipo, descontos bizarros, contraditórios na casa, assim, questões financeiras, né? Quem está devendo aponta o dedo, quem não está devendo não fala nada, ou quem está devendo mas participa do coletivo, ou quem está devendo não participa do coletivo, e aí existem mil moralismos que acontecem, né? Mil situações que acontecem, e justamente, né, eu acho que a gente estava falando da planilha, é uma coisa muito engraçada, porque a planilha, para mim, agora eu enxergo planilhas desse jeito, né, que elas não só elas, elas não só organizam organismos, como elas também excluem organismos, né, tipo, então quando a gente fecha uma planilha, ela tá fechando um monte de coisas, né? Quem não fez almoço essa semana é um folgado, né? Você não entende por que a pessoa não conseguiu fazer o almoço. Se você, por excludência, julga, né? Quem não está fazendo as coisas também está na planilha, né? Na ausência da planilha. Ele está ali, né? Ele está como uma ausência na planilha. Então, essa tentativa de organizar em números também é uma ameaça, né? É uma loucura isso, pensar nisso. Porque, sim, faz sentido, né? A gente tentar organizar de alguma maneira. A gente é viciado nisso, né? Ser humano é viciado em tentar organizar as coisas. Mas, de certa forma, traz mais um elemento caótico e traz mais um elemento de discussão, de discussão pessoal, né? Por que a pessoa não conseguiu fazer uma compra naquele mês, ou por que a pessoa não conseguiu cozinhar naquele mês, ou enfim, isso fica à mercê de julgamentos e coisas que não necessariamente deveriam ser julgadas, assim, né? A partir do momento que você topa estar
dentro de um coletivo que se forma como resistência ou como uma vontade inócua, assim. Acho que é importante a gente tentar separar essas coisas, assim, né? Sei lá, falei pra caramba aqui, tem um monte de palavras difíceis também. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre o que o Ivan falou, que a gente não comentou sobre isso, né, pro Arthur. A casa, ela é quase que 100% composta de artistas, né? E é engraçado que pensar no ofício da arte, o artista precisa do caos para criar, né? Então, eu acho que é quase que um jogo natural, assim. A gente precisa do caos, precisa da abertura de possibilidades, sabe? De tudo espalhado por aí para a gente conseguir criar uma ordem disso tudo. Então, meio que eu acho que as reuniões, elas cumprem esse papel da gente sentar e organizar, tentar trazer a matemática. O Ivan falou das planilhas, mas, por exemplo, a única organização é, como é que fala? Imediata que existe na casa é uma planilha de almoço que fica numa lousa, toda desenhada, onde as crianças fazem desenho, é tudo colorido. E aí, assim, a gestão. É o único indispensável, né? É o único indispensável. As outras são todas dispensáveis. Que as pessoas vão lá e eu falo assim, quem é que vai fazer o almoço na quarta-feira? Aí eu ponho o meu nome. E aí quando você vê que, tipo, putz, essa semana, ninguém colocou nome, tá faltando várias lacunas aqui, tem alguma coisa estranha, assim, é um termômetro ao mesmo tempo, sabe? Então a planilha não serve para organizar o futuro, ao mesmo tempo ela é um termômetro do que está acontecendo na casa, sabe? As pessoas estão habitando, elas querem. Porque o Ivan falou desse negócio, assim, da briga, a gente brigando com a sociedade. Na moral, se todo mundo fosse Nepo Baby e tivesse grana, fosse, como é que fala? Filho de que tem um monte de bens e não sei o que lá, esqueci o nome. Mas se todo mundo fosse privilegiado, herdeiro isso, se todo mundo fosse herdeiro, na moral, viver num coletivo ia ser uma delícia, porque todo mundo ia ter tempo para limpar, para fazer as coisas, para brincar, para jogar um jogo, para não sei o que lá. Esse é o problema, entendeu? A gente tem que fazer dinheiro e voltar para casa e dar tempo para casa. Se você tá dando mais tempo para fora do que para dentro, vai dar ruim. Essa é a real. Aí eu não ia montar um coletivo em São Paulo, né? Eu ia lá para uma praia na Bahia fazer um coletivo neo-hippie lá. Neo-hippie. Acho que liga muito com todo esse percurso mesmo. Acho que tá muito interessante, é muito bacana de pensar, muito propositivo, muito provocativo. Eu fiquei pensando agora, né, nisso que vocês estavam colocando e no limite, né, tanto essas pequenas divergências quanto as realidades da vida, né, seja as realidades de precisar de dinheiro ou seja a realidade de conseguir dinheiro e poder ir para a Bahia, isso no limite pode levar ao rompimento, ao fim ou da experiência ou da experiência de alguém dentro da casa, né? E queria entender, bom, vocês começaram falando, né, que o Lucas é alguém que recentemente saiu, né? Como e lógico, essa saída pode se dar de muitos jeitos e imagino que cada saída seja diferente da outra, mas como vocês lidam com isso, né? Como é alguém sair? Que muda? Que buraco fica? Que buraco não fica? Há conflito, não há conflito? A pessoa leva embora a geladeira? Imagino que não. Né? Mas como que funciona esses pontos de saída, né? E que eu acho que também é, obviamente, um ponto de entrada, né? Quer dizer, se alguém sai, necessariamente entra alguém para substituir no lugar, tem uma grande fila de espera, como que as pessoas mandam currículo para que e-mail, nossos ouvintes, não é mesmo? Tem uma vaga agora. Viu? Olha só, e como vocês veem essa dinâmica de entradas e saídas, né? Cara, bom, assim, entradas e saídas, né? A gente sempre preza pela proteção do coletivo, né? Antes de tudo vem a nossa proteção. A gente não pode
bancar a saída de todo mundo ao mesmo tempo. A gente precisa de alguma garantia, né? Que o coletivo continue. Então a gente é um momento de quebra do coletivo onde a gente tem que meio que jogar com o mundo externo desse maneira. Mas ainda é um pouco melhor do que sair de uma casa, de um apartamento que você tem um contrato fechado com alguém, com calção e os caramba, né? Mas a gente tem um combinado que agora a gente assina por escrito, né? Que é quando você entra na casa, você topa esse contrato que é um aviso prévio, né? De 2 meses. Que ele pode ser um aviso prévio, também ele é sujeito a mudanças, assim, no sentido de que se alguém ocupar a sua vaga depois que você saiu, né? Dessa vaga, que você pintou o seu quarto, enfim, que você cuidou do ambiente que você habitou. Se alguém ocupar a sua vaga antes desse aviso prévio de 2 meses, né? Se ela for ocupada muito rápido, você não tem obrigação de pagar esses custos de 2 meses que você moraria na casa, que você ocuparia esse espaço, esse quarto, né? E essa casa, né? São, enfim, os custos gerais da casa, né? A gente tem esse combinado. Mas é isso, né? Sempre fica um buraco, eu acho. Num lugar mais subjetivo, a gente está falando mais da organização. Eu falei um pouco mais da organização de como funcionam as saídas da casa e também as entradas, né? Porque quando entra, a gente também precisa falar desse aviso prévio, porque se a entrada e a saída for muito rápida, também não deu tempo nem de avisar como é que funciona. E é isso. A gente sofre essa ameaça constante de deixar de existir por conta de grana mesmo, né? Por conta de se todo mundo sair da casa, a gente não consegue bancar a casa sozinho, né? Tipo, todo mundo aqui trabalha muito, a gente não ganha muito bem, enfim, a gente não é da elite, da burguesia. Então a gente, enfim, a gente criou esses mecanismos de proteção para que a gente possa continuar existindo por mais tempo, né? Se a gente for bancar 6 saídas ao mesmo tempo, sem aviso, sem um tipo de garantia para que a gente consiga achar pessoas nesse meio do caminho, a gente vai falir, né? A gente não vai conseguir bancar a casa sozinho, né? Em 4 pessoas ou em 3 pessoas, assim. Então, é isso. A gente prioriza sempre o coletivo. E é onde a gente mais tem quebrado a cara, né? Nos últimos anos, porque até pessoas muito participativas do coletivo, pessoas que acreditavam no ideal do coletivo e nas ideias, descumpriram esse contrato que a gente tem, né? E é isso, como nós não somos banco e não somos empreiteira e não somos imobiliária, a gente toma no rabo mesmo, assim, sem dó. A gente acaba pagando essa conta. Mas, de fato, assim, é uma das resistências que a gente tem de tentar deixar esse contrato firme, deixar esse combinado firme. A gente não é também, a gente não vai cobrar a pessoa nesse nível, né? Não tem nem como a gente cobrar a pessoa nesse nível. Sua dívida está aqui. A gente sempre chega nesse ponto, assim, bom, essa é a sua dívida, a gente tá calculada a sua dívida, e quando você quiser, você paga. A gente não vai te forçar nada, a gente não vai contratar ninguém para te perseguir e para você pagar a sua dívida, mas ela tá aqui. Fica à vontade para pagar. Sei lá, você que participou do coletivo. Mas, desculpa, só terminando. O buraco subjetivo que as pessoas deixam aqui é muito grande, né? Porque não são só pessoas que contribuíram propositivamente com a casa, no sentido de, tipo, podar a bananeira, plantar uma árvore que tá aqui, ajudar em mil ideias da casa, melhorias da casa, etc. Mas também na fundação de um pensamento coletivo, né? Tipo, e eu acho que isso é um legado muito forte, assim. Tipo assim, eu vejo pessoas que passaram por aqui e ficam vontades
de tê-la perto por conta dos ideais que as pessoas compartilhavam, assim. Mas isso, enfim, eu não vou mergulhar tanto nisso, assim, vou deixar para vocês também destrincharem. Mas eu fico nessa impressão de que tem um material filosófico e político que se perde quando as pessoas vão embora daqui, assim, porque elas têm que entrar num mundo absolutamente tenebroso e super hostil, né, à nossa existência. Falem aí, vai. Não só dar a resposta imediata, resposta racional, como é que se vira em relação a dinheiro, né? Eu era a pessoa que cuidava da planilha, então eu era o responsável da parte chata de falar, gente, o dinheiro está indo para cá hoje, o dinheiro está faltando para cá hoje, desse mês, então existe uma resposta muito objetiva em relação a como é que vocês se protegem em relação a isso. Então, são dois mecanismos que a gente usa. É o mecanismo da caixinha, né? Então, a casa tem um caixa que todo mundo, além de pagar as contas do seu aluguel e os consumos, cada um coloca uma quantidade. Quando você para e olha, fala, nossa, cada um está colocando uma quantidade. Se não me engano, até quando eu estava era R$100. Se isso você vê ao longo do ano inteiro, e o outro mecanismo também é a gente fingir que são 12 meses de IPTU, que na realidade são 10, né? É dividido em 10 vezes. E o IPTU dessa casa, meu Deus do céu, é um absurdo. Quanto que é, Beto? 27 mil? 28? Gente, pensa nisso, que absurdo. É muito absurdo. Então, quando a gente estabeleceu essas duas regras, a gente tem, para alimentar a caixinha, esse valor excedente do IPTU mais a contribuição de cada um no mês, e você olhar isso em 10 pessoas, 9, sei lá quantos estão no ano, fala, pô, vocês têm grana, hein? A casa tem uma caixinha para segurar. Mentira, a caixinha sempre está zerada. Por que a caixinha está zerada? A pessoa que tomava conta da planilha sabe responder isso. É para dar conta da rotatividade. A caixinha vai toda embora da rotatividade. Nesse momento tá negativo. Meu Deus do céu. Não tá nem zerado. Poxa. Enfim, a questão da rotatividade, ela é o lugar mais sensível financeiramente, né? Porque o financeiro é matemático. A gente olha, faz conta, vê o que está saindo, o que está entrando, fluxo de caixa. Tá tudo certo, não tem pessoalidade aí, sabe? Mas na prática, pela minha visão, a caixinha sempre foi vazia porque a gente dava conta dessa rotatividade que é muito alta, sabe? E assim, quando a pessoa tá morando na casa e fala, pô, você não se encaixa na casa, não tá rolando, cara, não tá rolando aqui, não tá... O que a gente vai fazer? Vai ficar prendendo ela porque, tipo, você tem que pagar? Não, vai embora! Libera o quarto para outra pessoa que possa somar para casa, que ela venha. E aí quem assume esse prejuízo é a caixinha da casa. Então, é nesse lugar que escoa o dinheiro, entendeu? Esse é um problema sério. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o que a gente acredita para a casa e o que a gente quer para ela, não vamos ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que olhar para frente, sabe? Tem que olhar para a próxima pessoa que vai vir ocupar a casa, para meio que, se fosse uma empresa, treinar essa pessoa, sabe? Trazer ela junto para ser uma pessoa que fique mais tempo. A questão dessa rotatividade é uma questão muito séria, porque você não tem garantia nenhuma que a pessoa que vai vir vai topar o coletivo. Porque você tem que topar, é aquilo que eu estava falando, é escolha, sabe? Tipo, é foda, sabe? Às vezes vai estar todo mundo no corre e vai sobrar tudo para você fazer a semana inteira. E se você não fizer, vão apontar o dedo para você, porque era você que estava em casa a semana inteira, entendeu? Então, não é uma coisa simples, é uma coisa muito dinâmica. A gente, assim, por mais que tenha... se houver vontade de alguém de fazer uma regra, essa regra ela tem que ser muito permeável à mudança, porque a regra vai ser que a regra vai sempre mudar. Porque a cada configuração que a casa tem, você tem uma dinâmica diferente. E você não tem escolha, você tem que se adaptar à dinâmica dos indivíduos que fazem parte desse coletivo. Então, as regras vão mudar. Você estava falando de liderança. alguém vai puxar uma liderança aqui. Fala, porra, super natural, legal. Só que você não tem como ter garantia nenhuma, porque você depende de quem são a personalidade, as vontades e os valores de cada uma dessas pessoas que vai ou não puxar essa liderança, sabe?
Porque a questão do ego, beleza, a gente consegue. Tipo, o ego não tem nada a ver com a sua função, sabe? Tipo, o diretor, ele não é melhor que ninguém porque ele é o diretor. Não, ele tem a função de olhar de fora, porque senão, porque as pessoas que estão dentro da apresentação não conseguem ir lá para fora e olhar. Precisa de alguém para olhar. Então, é uma função diferente, não é uma hierarquia maior, sabe? Enfim, muitos pensamentos aí. Não, gente, eu tô muito, muito feliz, na verdade, com tudo que foi falado. Tô aqui pirando. Como falei no começo, né? Dava para ficar, acho que dias conversando sobre isso. Acho que a única coisa que eu ainda teria para perguntar, e que talvez nem seja tão importante, vocês podem misturar aí a resposta com outras coisas que vocês eventualmente acham que faltaram e tal, né? Que a gente ficou muito as perguntas ficaram muito num lugar de entender o funcionamento, né? Mas lógico que deu para perceber que a coisa vai muito além, né? De um funcionamento prático, né? A coisa tem um lado subjetivo muito forte do convívio entre vocês, e tem um lado político, né? Eu queria entender um pouco como vocês pensam também esse lado para fora, né? Esse lado de um projeto, né? Não só de um projeto de vida, mas de um projeto de mundo, né? Vocês, para além de dar entrevistas para podcasts de companhias de teatro, vocês têm uma presença pública, têm vontade de ter, já tiveram, né? Por exemplo, vocês têm um nome da casa, né? Que vocês falaram. Por que ter um nome da casa? Vocês têm um perfil no Instagram? Me parece que não, né? Mas já pensaram em ter? Tem vontade de ter essa presença digital ou outras presenças, né? Presenças em outros ambientes, presenças que de alguma forma levem a experiência da casa para outras pessoas, né? Esse compartilhamento, isso faz sentido para vocês? Eu sempre tive... Não faz sentido, muito bom. Eu sempre tive uma vontade, sim. Eu sempre tive uma vontade de pensar a casa como um possível... como uma entidade, né? Uma entidade multiplicadora de ideias desse tipo, assim. E eu continuo pensando nisso, na verdade. Acho que todo mundo que sai daqui, mesmo aqueles que saem daqui porque odiaram, também saem... Não foi um nem dois casos, várias pessoas não se adaptaram mesmo. Mas eu acho que esse efeito multiplicador, ele vai com todo mundo que passou por aqui, né? E eu sempre pensei nisso. Mas mais como efeito multiplicador mesmo. Eu acho que a gente nunca teve, sei lá, eu não sei como explicar isso, vou tentar. Eu acho que a gente nunca teve um pensamento homogêneo o suficiente para se colocar publicamente como uma instituição, uma entidade possível, né? Por exemplo, você perguntou do Instagram se tem essa casa, tem perfil Instagram. Nem eu tenho perfil Instagram, eu não uso Instagram, já começa por aí. Eu que estou há mais tempo aqui não uso Instagram, entendeu? Então, e nesse mundo de hoje que funciona basicamente no virtual, né? Nós que somos artistas sabemos da dificuldade que a gente está passando também por isso, né? Eu não consigo pensar nisso. O que eu sempre desejei muito foi que esse efeito multiplicador funcionasse. E uma coisa que eu sempre pensei muito, mas que eu não sei, é meio interno, meio externo, que a gente tivesse mais mecanismos de autossustentabilidade, que a casa pudesse sustentar. A gente fez isso durante a pandemia, né? Durante a pandemia, que a gente ficou aí 1 ano sem trabalho, a maioria de nós, 1 ano, 2, às vezes alguns, a gente sustentou a casa durante 1 ano vendendo marmita, que a gente fazia coletivamente e vendia para fora. Todo mundo sem trabalho, e a gente conseguiu sustentar a casa vendendo marmita. Foi um negócio muito doido, muito lindo, mesmo assim. Isso para mim é multiplicador. Isso para mim sabe? Eu não saberia como colocar isso para fora, como fazer com que isso se tornasse uma atuação macropolítica, né?
eu também sou uma pessoa, eu estou falando da minha parte, que acredito muito mais na micropolítica que na macro, então também isso também já mostra por onde a gente anda nesse sentido, tentando responder a sua pergunta, né? Eu não sei. Dei uma travada aqui, vou quer continuar. Eu acho que eu disse o que eu falar. Não, mas Os passarinhos no fundo, tem muito passarinho aqui, tem muito sabiá aqui. Tem um aqui maravilhoso cantando agora. Ó. Mas eu acho que é muito difícil difundir a experiência daqui, assim. Eu acho que qualquer experiência é micropolítica, né? Tipo, é muito difícil da gente traduzir que não seja passando por aqui ou que não seja por até conhecendo as pessoas daqui, conhecendo, vindo visitar a gente, vindo tomar um café, sei lá. Acho que é meio difícil da gente propagar isso via internet ou via telefone, não sei, acho que é uma coisa um pouco mais prática e ela é menos vendável, assim, tipo, não é um produto, sabe, tipo, não é, então eu acho que a gente meio que se descola nesse nível, assim, a gente também não eu concordo muito com o Beto nisso, né, nesse sentido de que a gente não teve um ideal homogêneo suficiente para dizer assim, vamos propagar istas. Porque é isso, as regras, elas mudam, as vontades mudam, os anseios mudam, então é um organismo vivo, né? Compreender esse organismo vivo, respeitar ele, sei lá, né? Acreditar nele, sei lá. Mas e é muito difícil fazer isso também, pensar externamente daqui, quando também se vive sob ameaça, né? Não é uma situação de vulnerabilidade ainda que a gente a gente está se esforçando para não não estar vulnerável, para a gente ou também estar vulnerável, mas que isso seja um ambiente seguro para se estar vulnerável. Acho que é meio contraditório, mas eu acho que é muito difícil da gente transformar isso numa coisa que possa se multiplicar. Acho que se multiplica justamente desse jeito que o Beto falou, né? As pessoas que passam por aqui, pessoas que recriam outros espaços ou que se inspiram na nossa casa. Acho que já rolaram algumas pessoas me vieram dizer que vieram para cá e sentiram vontade de criar um espaço coletivo parecido com a minha casa ou com a nossa casa, enfim. Mas eu acho que é isso, acho que não dá para se multiplicar via redes, assim, acho muito difícil, pelo menos. Não consigo imaginar a gente se manifestando dessa forma, assim. Acho que é muito difícil. Acho muito legal isso que o Beto falou a respeito da produção, né, da subsistência, porque eu acho que é isso. Para mim, o objetivo da casa é a gente conseguir existir nesse tsunami de São Paulo, sabe? E não vamos criar um modelo, um projeto para colocar no mundo. Primeiro que, assim, às vezes eu sinto que o mundo não está preparado para isso, sabe? Aqueles devem estar se achando. Mas realmente é muito desafiador. Como é que você explica para fora que a regra não tem regra, sabe? Como é que a gente define em coletivo o que é homogêneo? A homogeneidade existe, afinal de contas, sabe? Para mim ela é uma utopia, sabe? É um lugar assim... E eu acho que falar da casa, do coletivo, falar de uma subsistência, falar da gente melhorar a nossa alimentação, pensar nos fornecedores, pensar na saúde emocional de cada uma das pessoas, pensar nos bichinhos, né? O Tofô acabou de passar aqui, ele tá morrendo, ele tá sofrendo de ter saído da casa, gente. Muito sofrendo, tadinho.
Tá foda. Eu acho que isso tudo é falar sobre utopia, sabe? E falar sobre utopia é uma coisa muito delicada hoje, porque a gente, enquanto sociedade, está muito desencontrado, sabe? E eu acho que o maior ganho realmente é esse lugar de multiplicação, sabe? O tanto que eu amadureci e eu mudei a minha visão em todos os trabalhos, assim, que eu faço. E, assim, a maior parte das pessoas são freelas, então elas fazem, tipo, trabalhos aleatórios em todas as partes, sabe? Então, eu acho que é essa multiplicação, assim, trabalhar com as pessoas da casa, quando a gente vai fazer algum outro trabalho, olha, arranja trabalho, vem aqui, é muito mais tranquilo, sabe? Porque é quase como que se essa maturidade coloca a gente num lugar em que a gente respeita a individualidade do outro, respeita o espaço do outro, e entende que a função é a função, sabe? Que a gente tem que ir lá e executar, sabe? E uma coisa que eu acho também muito importante, porque falar de utopia e de homogeneidade, para mim, são coisas que são intangíveis, né? Não é um valor que você coloca numa planilha. E, por exemplo, tem muita gente que passou em casa que agregou pra caralho na rotina, nas coisas, e isso não é mapeável. Você não consegue virar, nossa, há 3 anos atrás passou uma moça aqui, a Silvia, e assim, se não fosse ela, as nossas reuniões estariam sendo o caos, entendeu? A gente estaria brigando tudo. E tipo, precisou ela sair, precisou passar 3 anos pra gente parar e falar, nossa, a Silvia fazia isso tudo, fazia isso nas reuniões, a gente passou a fazer, sabe? E o que ela fazia especificamente era trazer uma coisa mais poética, uma coisa mais calma para um lugar de reunião que a gente está se encontrando para resolver BO, entendeu? Sabe? E se não fosse ela, a gente não teria a rotina que a gente tem hoje. Então, a coisa que cada um vem agregando e somando na casa, e por sua vez essas pessoas saem da casa e vão somando nos seus ambientes e nos outros coletivos que participa, eu acho que esse é o ganho maior, assim, sabe? Que é o mais tangível nesse momento. Porque, na moral, criar um Instagram, que preguiça. Desculpa, que preguiça. E pra gente que é artista, assim, Instagram é trampo, sabe? Você tem que alimentar, você tem que pensar. Eu acho que esse negócio, assim, esse lugar de carinho, de dar um nome pra casa, chamar ela de Votupoca, por que não chama a sua casa, entendeu? Por que a gente passou a chamar de um nome? Pra mim, é um rolê, assim, quase de personificação mesmo, sabe? Tipo, da gente chegar e falar o que a casa precisa, sabe? O que é necessário para o coletivo e não para o individual, que vai ser maior do que a necessidade individual, sabe? Porque ela existe. O indivíduo existe, não tem jeito, sabe? Se todo mundo sai fora da casa, não existe mais Votupoca. Mas a Votupoca precisa dessas pessoas para existir. Precisa da gente para querer construir a cada dia e não querer só lá subsistir. É existir com força, sabe? Então, para mim, isso já é um ato político. A gente não precisa registrar um nome em cartório e fazer uma conta no Instagram, sabe? É o fato de existir que já é foda. Este podcast faz parte do projeto Modos de Ser Muitos, da Companhia de Teatro Ocidental. Coordenação e entrevistas, Arthur Com. Edição, Cauê Gouveia. Locução, Mariana Dias e Mariana Otero. Produção, Ana Cris Medina. Este projeto foi contemplado pela 42ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.